A paternidade está mudando e essa transformação vai muito além da vida familiar. Cada vez mais os pais buscam participar ativamente da criação dos filhos, conciliando a presença na primeira infância com os desafios da carreira. E essa nova realidade também começa a provocar mudanças no mercado de trabalho, com discussões sobre licença paternidade, flexibilidade de jornada, trabalho híbrido e até novas competências de liderança. No episódio de hoje do Pod da Gente, nós vamos falar sobre a participação do pai na primeira infância e os impactos dessa mudança no mercado de trabalho. Para entender esse cenário, a gente ouve a Luciane Centenário, que é professora do curso de Psicologia da Unicesumar em Curitiba. Seja bem-vinda, Luciane, aqui a nosso Pod da Gente. Eu já começo perguntando o seguinte: a paternidade, de fato, ela está deixando de ser vista apenas como o papel de provedor financeiro? E o que está por trás dessa mudança de comportamento? Como é que ela transforma essa identidade masculina? Conta pra gente. Essa mudança se trata principalmente de uma importante transformação social, onde o homem sai daquele papel onde foi educado para assumir principalmente o lado financeiro, de provedor da família, enquanto os cuidados com os filhos, com a casa, eram considerados somente um papel mãe, né? E atualmente a gente observa uma mudança nos modelos familiares, uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e uma ampliação sobre a igualdade de gênero, que tudo isso acaba contribuindo para uma nova compreensão da paternidade. Então, o pai deixa de significar apenas o sustento da família e ele passa a envolver no cuidado, no afeto, na presença, numa participação ativa e afetiva na rotina dos filhos. Então, isso acaba, por fim, a transformar a identidade masculina. Então, hoje, a gente vê uma sociedade que permite que os homens desenvolvam aspectos emocionais que, durante muito tempo, foram reprimidos por padrões culturais que, atualmente, vêm se modificando no contexto social como um todo. Entendi. Bom, estudos eles apontam que a participação ativa do pai na primeira infância traz benefícios para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças e também reduz a sobrecarga materna. Na sua opinião, qual que é a importância dessa presença no dia a dia? A presença do pai na primeira infância tem um impacto muito importante no desenvolvimento da criança. Então, todas as experiências vividas nos primeiros anos, principalmente, de vida, influenciam a construção de autoestima, de identidade, segurança emocional, linguagem e tantas outras habilidades sociais. Então, quando o pai participa das brincadeiras, da alimentação, da rotina escolar e da família como um todo, ele fortalece esse vínculo afetivo com a criança e amplia as oportunidades de aprendizagem. A criança ela ganha um repertório de habilidades emocionais, sociais. Então, além disso, a participação do pai de forma ativa contribui para uma divisão mais equilibrada das tarefas familiares. Então, a gente pensa que isso vai impactar na redução de sobrecarga física e emocional da mãe, favorecendo não apenas, então, o desenvolvimento da criança, mas também a saúde e o bem-estar de toda a família. Luciane, essa nova forma de vivenciar a paternidade, ela também chega ao mercado de trabalho? O que as empresas elas precisam mudar em relação à licença paternidade, flexibilidade de horários, trabalho híbrido e também ao apoio à parentalidade, na tua opinião? Algumas empresas já entendem que, atualmente, a parentalidade não é uma questão individual, mas é uma responsabilidade social como um todo. Então, veja, ampliar a licença paternidade, oferecer horários flexíveis, compreender alguns modelos híbridos, são políticas de apoio às famílias, são medidas fundamentais para fortalecer e favorecer esse vínculo entre pais e filhos. Além disso, é importante realizar um trabalho interno de combater a ideia de que o cuidado com os filhos é uma responsabilidade exclusivamente da mãe. Então, quando as organizações reconhecem e apoiam o papel do pai, eles contribuem para as relações familiares, sendo mais saudáveis e promovem ambientes de trabalho mais humanizados. Então, abrir um espaço, um diálogo, uma roda de conversa onde os homens possam discutir, trazer à tona as dificuldades e a rotina familiar, vai se criando um espaço seguro de fala e modificação no ambiente de trabalho. Perfeito. A experiência da paternidade ela pode desenvolver habilidades como inteligência emocional, escutativa, flexibilidade e gestão de conflitos, na tua opinião? E de que maneira essas competências elas podem contribuir para a formação de bons líderes?
Todas as vezes que eu escuto, tanto no ambiente de consultório quanto no ambiente organizacional, pais e mães falando sobre a dificuldade de relacionar o trabalho com a vida pessoal, dizendo que vão diminuir o seu desempenho, ter um rendimento inferior, eu entendo que é justamente o contrário. A paternidade e a maternidade é uma experiência que exige uma adaptação constante. Então, quando a gente pensa que precisamos cuidar da vida de uma criança, isso envolve escutar, acolher, negociar, lidar com frustrações. Então, constantemente temos que encontrar diversas soluções diante de situações inesperadas. Então, essa experiência favorece o desenvolvimento de competências socioemocionais, que são extremamente valorizadas no ambiente corporativo. Então, um pai que aprende a compreender as necessidades do filho, administrar conflitos e exercer uma comunicação mais empática, tende a desenvolver uma liderança mais humanizada. Então, ele consegue se basear muito mais na escuta, no respeito e na construção desses relacionamentos. Hoje, algumas empresas buscam líderes capazes de gerir pessoas e não apenas processos. Então, a gente não fala mais somente de habilidades técnicas, mas habilidades humanizadas. Então, nesse contexto, a experiência da paternidade ela pode representar uma grande e importante oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Uma vez que a empresa incentiva e valoriza isso, a paternidade consegue sim caber tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Para a gente fechar esse bate-papo, Luciane, para muitos pais conciliar carreira e participação na vida dos filhos ainda é um desafio, né? Que orientação você daria para quem sente culpa por não conseguir estar presente quanto gostaria? A culpa por si só, eu acredito que é o sentimento que a gente mais ouve falar quando se trata de ser pai e de ser mãe. No entanto, é importante a gente compreender que estar presente não significa estar disponível durante todas as horas do dia. Nós vemos muitas relações familiares onde o pai e a mãe passam o dia com a criança, mas dedicam grande parte desse tempo ao uso do celular, de televisão, e não existe esse tempo de qualidade. Em contrapartida, a gente sabe que no mundo ideal seria assim que a gente pudesse estar durante muito tempo com os nossos filhos, mas as contas surgem, a gente precisa, enfim, bancar toda a parte financeira, né, que é importante, é necessária, e pensar que mais importante do que a quantidade de tempo é a qualidade das interações. Então, os pais, mães que trabalham durante o dia podem buscar criar pequenos momentos de conexão, como uma conversa, perguntar sobre a escola, com qual amigo brincou, qual comida ele comeu, qual foi a brincadeira favorita do dia, se teve algo que lhe deixou chateado, uma refeição compartilhada. Então, a participação ativa na rotina da criança pode ter um impacto muito mais significativo, mesmo que num curto período de tempo, do que trabalhando fora todo dia e ter o período da noite ali como um período de proximidade. Então, é importante abandonar aquela ideia de perfeição, sobretudo numa era de internet, onde muitas vidas são demonstradas como perfeitas, mas não existe esse modelo ideal de paternidade e maternidade. Não existe aquele modelo onde a gente muitas vezes não sai do eixo com as crianças. Mas o mais importante é construir uma relação que é baseada no afeto, na presença e nesse vínculo emocional. Então, ser pai, ser mãe, não significa fazer tudo. Significa estar emocionalmente disponível e participar de forma genuína da vida dos filhos. Esse novo olhar para a paternidade mostra que estar presente na vida dos filhos também é uma forma de construir relações mais saudáveis dentro e fora de casa. A participação ativa do pai na primeira infância beneficia as crianças, fortalece a família e também pode transformar a maneira como lidamos com o trabalho e com a liderança. Nosso agradecimento especial a Luciane Centenário, professora do curso de Psicologia da Unicesumar Curitiba, pelas reflexões e informações repassadas para a gente aqui hoje. E você pode acompanhar este e outros episódios do Pod da Gente nas nossas plataformas digitais. Compartilhe o episódio e continue acompanhando aqui a nossa programação. Até semana que vem. Tchau, tchau.